Irmãos, vamos abrir agora a palavra de Deus em João capítulo 6, por favor. A partir do verso 60. João 6, a partir do verso 60. Eu vou fazer a leitura até o verso de número 71. Acompanhe, por favor, o que diz a palavra de Deus. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Amém. Vamos ao Senhor em oração, irmãos. Nosso Pai bendito, Deus dos céus, Deus da terra, que nos criou, que nos formou, Senhor Deus, que nos traz aqui nessa noite por obra do Espírito Santo, para cultuarmos o Teu bendito nome, este ajuntamento, ó Deus, somos uma pequena parte da igreja do Senhor espalhada por toda a face da terra. Bendito seja o Senhor, ó Deus. Ó Pai, muito obrigado porque nós temos a graça, ó Deus, derramada sobre a nossa vida, a misericórdia do Senhor, porque a gente, ó Deus, se reúne nesta noite com vistas, ó Deus, ao culto. Nós atendemos aqui a santa convocação do Senhor. Obrigado porque não apenas os membros desta igreja, mas pessoas que nos visitam nessa noite foram trazidas aqui e o Senhor certamente tem um propósito em todas as coisas. E neste instante específico, ó Deus, é de ouvirmos a Tua palavra. De maneira, Pai, que possamos render honra e glória ao Senhor nesse instante, quando os nossos ouvidos estiverem inclinados a ouvir, ó Deus, o Evangelho do Senhor. Que a nossa atenção esteja voltada para isso, que no momento em que a Tua palavra estiver sendo exposta, ó Deus, que o Senhor traga ao nosso coração outros textos da Escritura. Que o Senhor, ó Deus, testifique com o nosso espírito que verdadeiramente nós somos filhos do Senhor. Que o Senhor possa nos instruir, possa nos confortar, possa nos exortar, possa, ó Deus bendito, nos conformar a Cristo por meio da Escritura Sagrada. Que o Senhor possa, ó Deus, fazer com que por meio da palavra sejamos santificados e que na semana, no decorrer dessa semana, venhamos a pecar menos contra o Senhor. Saibamos avaliar mais as situações na vida, ó Deus bendito, e assim possamos ser sábios, possamos ter discernimento espiritual. Pai, todas essas coisas nós suplicamos ao Senhor nesse instante. Mas sabemos, ó Deus, que há coisas que são da nossa estrita responsabilidade, que possamos ter ouvidos para ouvir, Senhor. Possamos ouvir a Tua palavra com atenção. Que o Senhor quebrante o nosso coração, Deus bendito. Que o Senhor possa nos inclinar à Tua santa vontade e a fazermos tudo aquilo que é conforme a Tua palavra, que é a norma da nossa vida, durante todo este ano, durante toda a nossa existência na face da terra. Assim é a nossa súplica ao Senhor nesse instante, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, se você é cristão, você certamente conhece pessoas que professam a fé em Cristo. Você certamente deve ser um daqueles que prega a palavra de Deus durante a semana, não é? Em seu trabalho, ou seja, enfim, no seu contexto. Você também certamente é alguém que, conhecendo pessoas que professam a fé em Cristo, você se depara com situações em que alguns que pareciam segui-lo, não é, por algum tempo, já não estão na sua santa presença.
Em alguns casos, vocês talvez conheçam até mesmo pessoas que serviam no ministério sagrado, mas se afastaram do Senhor e passaram a viver como incrédulos nesse mundo. Geralmente, irmãos, o que tem se percebido é que a causa da chamada deserção espiritual é o fracasso moral. Em outros casos, a deserção também ela pode ser devida a dúvidas não resolvidas, a questões difíceis não respondidas sobre a Escritura, como, por exemplo, como você resolve as aparentes contradições na Bíblia? Não estou afirmando que a Bíblia tenha contradições, mas para alguns, como se resolve então as aparentes contradições da Escritura? Como, por exemplo, para alguns você pode conciliar a obra da criação com a ciência moderna? Como um Deus amoroso, poderoso, pode permitir todo o mal que acontece no mundo? Como, porventura, se Deus ama a todos, por que Ele não deixa que todos ouçam e creiam no Evangelho? Se Deus é soberano, então não somos apenas um monte de bonecos sem livre-arbítrio? Veja que nós poderíamos aqui continuar levantando questões difíceis que levam alguns a desertar da sua fé. Mas eu quero que você volte especificamente a sua mente para o seu lar. E se você é um cristão há muito tempo, já enfrentou problemas difíceis, e você ainda enfrentará, que certamente vão desafiar a sua fé. Talvez você tenha lidado com algumas dessas perguntas difíceis que eu acabei de mencionar, ou talvez você tenha orado por algo que parecia estar na vontade de Deus e por sua glória, mas Ele não respondeu favoravelmente a você, ou pelo menos você pensa assim. Talvez você tenha confiado em alguma promessa da Escritura, mas não deu certo da maneira com que você esperava. Talvez você tenha sofrido com alguma enfermidade, ou esteja sofrendo, que dificulta a sua capacidade de servir ao Senhor. Talvez você queira servir mais ainda, mas um problema físico lhe impeça. Talvez os seus filhos, a quem você ama, ensinou os caminhos de Deus, tenham rejeitado a Deus e a você. A pergunta é, irmãos, como você lida com esses tipos de provações e decepções difíceis? O que você faz quando aqueles que você ama se afastam de Cristo? Em resumo, como é que você persevera em sua fé quando encontra coisas na Bíblia e em sua própria experiência que não fazem sentido? Qual é, então, o antídoto para a deserção espiritual? O texto que nós lemos, irmãos, relata as consequências de Jesus ter alimentado 5.000 pessoas, depois ter discursado na sinagoga de Cafarnaum sobre ele ser o pão da vida. E diz o verso 60 que nós lemos que muitos dos seus discípulos, quando ouviram isso, fizeram o quê? Eles disseram, esta é uma afirmação difícil, ou seja, as coisas que o Senhor tem falado, Jesus, são extremamente difíceis, ou seja, quem pode ouvir essas coisas? E aí nós temos, na sequência dos versos 61 a 65, a resposta de Jesus à queixa desses homens, e veja que Jesus não os aplaca, porque no verso 66, como resultado disso, diz o texto, que muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Além disso, por 2 vezes nesse texto, os versos 64 e 70 a 71, menciona Judas, um dos 12, que logo trairia o Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, havia muitas deserções espirituais entre aqueles que professavam ser discípulos de Jesus, incluindo o próprio Judas, um apóstolo. Mas ao contrário, quando Jesus pergunta aos 12, no verso 67, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Pedro dá então uma grande resposta. Pedro diz, Senhor, para quem iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Portanto, é exatamente aqui que nós temos o chamado antídoto para a deserção espiritual. Então, o que a palavra de Deus quer que compreendamos nessa noite à luz desse texto? Que a fé perseverante na palavra de Deus e no Filho de Deus é o antídoto para toda e qualquer deserção espiritual. Vocês vão se lembrar, por exemplo, que em Hebreus, no capítulo 10, verso 36, o escritor diz ali aos seus leitores que estavam sofrendo severas provações como cristãos e tentados, inclusive, a voltar, a retornar às antigas práticas do judaísmo. E aí o autor vai dizer assim, vocês que são igreja, vocês precisam então ser perseverantes. E aí, na sequência, nesse mesmo contexto, ele passa a dar um capítulo inteiro que mostra como santos de Deus, eles suportaram todas as suas aflições por meio da fé. Então, somos exortados nessa noite a termos fé na palavra de Deus, a termos fé no Filho de Deus, se quisermos perseverar e não cair. Agora, nessa noite, irmãos, eu quero inclusive pedir licença à igreja,
porque nós não temos tempo para lidarmos com as duas questões. A segunda delas, que é falar sobre fé no Filho de Deus, eu falarei no próximo domingo. Mas hoje eu posso lidar com vocês nessa noite com a fé na palavra de Deus. Então nós vamos meditar. A fé perseverante na palavra de Deus é o antídoto para a deserção espiritual. Mas e veja, irmãos, para começarmos, nós precisamos reconhecer então algumas coisas. A primeira delas, irmãos, à luz do texto que lemos, é que existem verdades difíceis na Escritura que devem ser cridas, mesmo que não as compreendamos totalmente e nos confrontem. Veja, os judeus no capítulo 6 do Evangelho de João haviam comido o pão, haviam comido o peixe milagroso, haviam sido alimentados pelo Senhor Jesus Cristo. E como resultado disso, então, eles procuraram Jesus depois que ele retorna a Cafarnaum. Só que, mais uma vez, e nós vamos ver que o ministério de Jesus foi marcado exatamente por isso, grandes multidões iam atrás de Jesus, mas elas iam pelo motivo errado. Porque a ideia dessas pessoas é que elas queriam um Messias político que proporcionasse o quê? Liberdade do jugo, que trouxesse paz, que trouxesse prosperidade, ou seja, que os libertasse de Roma. Mas aí é impressionante, porque eles vão tropeçar exatamente numa afirmação que Jesus faz. E que afirmação era essa? De que ele era o pão da vida que desceu do céu. Volte comigo para os versos 35 a 41, e diz assim o Senhor Jesus lá: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. E de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. E aí diz o texto no verso 41, murmuraram, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Veja, o conhecimento que eles tinham de Jesus, terreno, é que ele era um jovem que cresceu aonde? Em Nazaré. Ele era filho de João e Maria. E então agora eles não podem aceitar a afirmação de que de fato ele veio do céu, de que ele desceu do céu. E aí Jesus enfrenta então a queixa desses homens e diz então que eles não poderiam ir a ele a menos que o próprio Pai os atraísse a Cristo Jesus. Por várias vezes no texto de João capítulo 6, irmãos, Cristo passa a enfatizar repetidamente que ele era o pão do céu que daria sua carne para a vida do mundo. O verso 48 até o verso 51 diz assim: eu sou o pão da vida. Ele vai dizer: os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. E mais ainda diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus enfatiza isso frequentemente. E ele causa mais indignação. No verso 52 diz: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? E em resposta, Jesus não recua, mas Jesus usa uma linguagem, irmãos, gráfica, e então ele lhes fala, além disso, eles não devem apenas comer a sua carne, mas eles também devem fazer o quê? Beber o seu sangue, para que tenham então a vida eterna. E aí, irmãos, é exatamente isso que leva à resposta de muitos dos seus discípulos, que foi o texto que lemos, o verso 60. Duro é este discurso, quem poderá ouvir? Veja, como bons judeus, o que aconteceu com eles? Eles ficaram escandalizados com o pensamento de comer a carne de Jesus e beber o seu sangue. Até porque isso, em sua literalidade, era proibido, era terminantemente proibido. Eles pensavam, então, e aí o problema mais profundo qual era? Eles pensavam que a sua religião, a herança judaica, eram boas o suficiente simplesmente para recomendá-los a Deus, para galgar um caminho à salvação.
Eles não conseguiam enxergar um palmo diante de si, ou seja, eles não conseguiam entender a necessidade de um Salvador que os libertasse dos seus pecados. Eles não compreenderam a necessidade de um Cordeiro Pascual ter que morrer, do Cordeiro de Deus ter que morrer em seu lugar. O que Jesus estava literalmente dizendo quando ele diz, olha, vocês precisam comer a minha carne, beber o meu sangue, vocês devem confiar na minha morte sacrificial em nome de vocês. E percebam então que a postura desses judeus revelava um sério problema. Que problema era esse, irmãos? Perceba que eles não vieram a Jesus com corações o quê? Ensináveis. O coração desses homens não estava disposto a aprender do Senhor. Eles poderiam muito bem, diante de um discurso tão duro, não é? Algo que eles não compreendiam, eles poderiam se voltar para Cristo e dizer o quê? Senhor, o seu discurso é duro, nós estamos confusos, nos ajude, interprete isso para nós, nos ensine. Mas muito pelo contrário. Vejam o que diz a palavra de Deus lá no verso 61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles faziam o quê, irmãos? Murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os. Ou seja, Cristo é aquele que é Deus, que conhece o coração do homem profundamente, e Cristo já vai ao âmago da questão. Isso vos escandaliza? Jesus estava cônscio, irmãos. Jesus sabia que eles estavam reclamando do seu ensino, o que implicava, irmãos, que o próprio Cristo estava no meio deles. E veja que Jesus é aquele que lidar com a verdade. Ele é a própria verdade encarnada. Ele é o próprio verbo. E ele não amolece as suas afirmações anteriores e nem explica algumas coisas para eles. Por quê? Porque eles não tinham corações inclinados a aprender. Eles não estavam procurando entender as verdades, muito pelo contrário, eles estavam se guiando por coisas contrárias. Eles não queriam obedecer ao Senhor Jesus. Eles não tinham disposição para ouvir do Senhor Jesus. Em vez disso, a característica que nós vamos olhar nos evangelhos acerca desses homens eles sempre estavam julgando Cristo. Era como se eles estivessem dizendo, Cristo é louco, Jesus é louco, afirmando essas coisas. Então isso simplesmente não pode ser crido, não pode ser obedecido. Isso não desce, esse discurso é duro. Nós estamos escandalizados com isso. E aqui, irmãos, uma pequena aplicação para nós, uma primeira nessa noite. Da mesma forma. O que acontece com ministros do evangelho comigo, por exemplo? Já vi pessoas que se ofendem com algo que eu digo. Pessoas que têm problemas, às vezes, teológicos, que não querem dialogar acerca disso. Que não se sujeitam muitas vezes, irmãos, porque há diferenças, e inclusive no próprio meio reformado há. No meio reformado nós temos diferenças acerca de muitas coisas. Você não pode ser taxativo apenas dizendo, olha, a verdade do meio reformado é essa. Não. Há muitas discussões sobre muitas coisas na Escritura que inclusive nós não conseguimos fechar. Então, às vezes, as pessoas elas não têm um coração ensinável, ou seja, elas não querem aprender coisas novas. Elas não querem se submeter a outras coisas da palavra de Deus que podem ser ensinadas. Ou seja, são pessoas que não têm um coração dócil, um coração submisso à própria palavra de Deus quando isso é mostrado a elas. Em vez disso, qual é a característica do ser humano quando não tem um coração ensinável? Qual é? A mesma dos judeus. É de ficar o quê? Julgando aquilo que eles ouvem. E aí, se você não concorda com aquilo que elas concordam ou afirmam ser uma verdade absoluta, o que essas pessoas fazem, irmãos? Elas procuram outros líderes religiosos. Ou seja, elas procuram outros o quê? Outros pastores. Que vão dizer e que vão estar alinhados e serem concordes com aquilo com que essas pessoas pensam. Então, o que a Escritura está nos ensinando aqui, irmão? Se você vier a palavra de Deus com esse tipo de atitude, eu não estou falando que nós vamos negociar a verdade de Deus, porque a norma de Deus é a sua palavra e ela é absoluta, ela é inerrante, ela é infalível, é só a palavra de Deus. Mas se nós tivermos uma atitude de coração, irmãos, a não querermos ser ensinados, nós não cresceremos na nossa caminhada com Deus. Isso vai se levantar como uma barreira. E deixa eu dizer uma coisa, eu vou além. Você, às vezes, pode não gostar de algumas coisas que a Bíblia diz sobre Deus. Quer ver uma delas? Deus é soberano acerca da salvação. Deus escolhe pessoas para serem salvas. E, às vezes, as pessoas não gostam de ouvir isso porque acham que Deus simplesmente está passando por cima dos outros. Mas Cristo está ensinando repetidamente nesse texto, irmãos. Ele nos ensina, desde Gênesis até Apocalipse, que Deus é soberano no ato de salvação. É Deus que faz. Isso é prerrogativa de Deus. E a palavra ainda acrescenta, não é de obras para que o homem se glorie,
mas isso é o quê? É graça de Deus, é um favor imerecido da parte de Deus. E às vezes esse discurso é extremamente duro para alguns. Irmãos, o ponto de partida para crescer no Senhor, quando sua palavra nos confronta com coisas que você não gosta, ou seja, com coisas que ofendem os seus pressupostos, é fazer sabe o quê? É humilhar o nosso coração diante do Senhor e é pedir a Ele, de todo o nosso coração, que Ele nos faça compreender, que Ele nos faça entender por meio da obra do Espírito Santo. Essa é a atitude de um crente de verdade, que tem um coração ensinável, é humilhar o nosso coração diante do Senhor. Perceba que se você rejeitar aquilo que você não gosta, você pode incorrer num erro terrível. Qual é? Você julgar a palavra de Deus. E julgando a palavra de Deus, você está julgando o próprio Deus da palavra. Isso, irmão, se aplica a muitas áreas difíceis em que a Bíblia vai contra a nossa cultura ou contra as nossas preferências. Deixa eu citar algumas. Nós temos um sério problema no entendimento do papel das mulheres no lar e na igreja. Há discussões e discussões sobre isso. Há pressupostos e pressupostos sobre isso. Nós temos discussões no meio evangélico sobre a homossexualidade. Nós temos discussões sobre a pureza sexual, sobre o divórcio, sobre o inferno. Mas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se nós aceitarmos apenas as partes em que a Bíblia se encaixa com aquilo que gostamos, nós jamais vamos seguir Jesus como nosso Senhor, não. Não vamos, irmãos. Estaremos apenas usando certas partes da Bíblia com as quais nós concordamos para apoiar os nossos preconceitos. Ser cristão, irmãos, é submeter-se aos ensinamentos de Jesus revelados em sua palavra como verdade. O que é que diz João 17:17, irmãos? Santifica-os na verdade. Por quê? Porque a tua palavra é o quê? É a verdade. Amém? Agora a pergunta é, mas como, pastor? Se há coisas duras para a gente ouvir às vezes, coisas que vão contra a nossa cultura, contra o nosso contexto moderno, contra os nossos preconceitos, como então nos submetermos a essas verdades que são duras? Como? É a segunda coisa nessa noite, irmãos. Para nos submetermos a essas verdades, nós devemos nascer no Espírito, ou do Espírito. No verso 63, olhem comigo lá, ele diz assim, o Espírito é o que vivifica. E a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Perceba que Jesus aqui confronta o problema fundamental desses queixosos e de todos os outros no nosso tempo. Qual é? Eles não nasceram de novo. Eles não nasceram de novo. Veja, as palavras iniciais de Jesus a Nicodemos, quais foram? Lembram? João 3,3. Em verdade vos digo que se um homem não nascer de novo, ele não poderá fazer o quê? Ver o reino de Deus. É necessário que ele nasça de novo. Ele é uma nova criatura, irmãos. Percebam então, irmãos, em outras palavras, que todo o aprendizado religioso, que todas as atividades religiosas são incapazes de levar qualquer homem na face da terra para o céu. Por quê? Porque Cristo é enfático, ele está dizendo, é necessário que você venha a nascer de novo por meio da obra do Espírito Santo. Ele diz ainda no capítulo 3 de João, verso 6, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Mas ainda no verso 63, Jesus está ensinando então a mesma coisa, irmãos. O Espírito Santo dá a vida aos pecadores que estão mortos em seus delitos e pecados. O que Jesus nos mostra é que o esforço religioso humano não fará ter a aprovação de Deus. Além do novo nascimento, você nunca poderá entender por que é, irmãos, necessário comer da minha carne e beber do meu sangue. E como eu disse, comer a carne de Jesus e beber o seu sangue significa que devemos confiar em sua morte sacrificial para que nós possamos ter o quê? Vida. É o nome que está acima de todo nome pelo qual importa que sejamos salvos. É a única maneira de se obter o quê? A vida eterna. E de resolver o nosso problema com Deus. Mas veja que Jesus, ele continua fazendo o quê? Ele continua confrontando esses seguidores que na verdade estão se aproveitando dele. Porque eles querem as bênçãos, o quê? Temporais. Eles querem o pão que sacia a barriga deles. Mas eles não querem ouvir a palavra que pode dar a eles vida. Mais do que uma vida terrena, é a vida pós-morte. É a vida eterna com o Senhor, em glória com o Senhor, em comunhão com Deus. E aí Jesus diz no verso 64, que há descrente no meio deles.
contudo há descrentes entre vós. Ou seja, o Espírito não lhes havia dado nova vida e por essa razão eles não creram. Eles não creram. Irmãos, a multidão achou que as palavras de Jesus eram difíceis. Foi isso lá no verso 60. Mas agora ele está dizendo no verso 63, as minhas palavras são espírito e são vida. E isso significa que as suas palavras são um produto do espírito que dá vida. E entendia corretamente as palavras de Jesus no discurso que ele acabou de dar, são fonte de vida para quem crê. É isso que Jesus está dizendo. Eu gosto muito do comentarista Day Carson, e a despeito desse texto, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim, não se pode alimentar de Cristo sem se alimentar das palavras de Cristo. Pois crer verdadeiramente em Jesus não pode ser separado de crer verdadeiramente nas palavras de Jesus. Veja, irmãos, o Espírito Santo usa a palavra de Deus para dar nova vida em Jesus a pecadores, para que eles possam, então, conhecê-lo e reconhecê-lo como necessidade para as suas vidas. Arthur W. Pink, na sua exposição de João, ele aponta o equilíbrio no capítulo 6, versos 63 e 64, quando ele diz assim, é o Espírito que dá vida. E quando Jesus diz isso, ele aponta para a soberania de Deus. Ele deve dar nova vida a nós. Mas quando ele diz, as palavras que eu falei para vocês são espírito e são vida, são dirigidas à responsabilidade humana, ou seja, nós temos por obrigação crer nas palavras de Jesus, como ele nos mostra no verso 64. Há alguns entre vocês que não acreditam. Ou seja, Jesus, diz Arthur W. Pink, estava pressionando esses discípulos superficiais à necessidade de compreenderem que realmente eles devem crer em Jesus. E eu pergunto a vocês, irmãos, não é essa a necessidade que nós temos? A necessidade que nós temos como igreja é continuar crendo em Cristo. A necessidade que um homem que não tem Cristo precisa hoje já é crer em Jesus. Porque Jesus diz aqui que as suas palavras são o quê? São vida. Elas dão vida. É por meio da pregação do Evangelho que é gerada fé no coração, fé que nos capacita a crer no Filho de Deus. Olhar a nossa necessidade, abandonar o nosso pecado, nos arrependermos desse pecado e corremos desesperadamente ao Senhor enquanto podemos encontrá-lo. Sabe o que é a deserção dos discípulos de Jesus e de Judas nos mostra, irmãos? Quão duro é o coração da humanidade. Quão duro é o coração do humano. A deserção aqui nos mostra, irmãos, quão urgente é a necessidade que temos de um soberano Deus, especialmente da sua graça e de um novo nascimento que só Ele mesmo pode proporcionar. Os discípulos, irmãos, eles viram Jesus. No verso 36 ele diz lá, porém eu já vos disse que embora vocês me tenham visto, vocês ainda continuam sem crer. Eles viram Jesus com seus próprios olhos, irmãos. Veja, eles foram alimentados, Cristo fez um milagre esplêndido, tremendo, algo maravilhoso diante deles, expressando todo o poder que ele tinha, que lhe foi dado pelo Pai. E ainda assim, vendo tudo isso, vendo o próprio Cristo, ouvindo as suas palavras da sua própria boca, porque ele tem autoridade. E não houve um maior pregador na face da terra do que o próprio Cristo. Perfeito pregador da palavra, e ainda assim Jesus está dizendo, vocês não creram. Cristo escolheu um discípulo, Judas, e ele, como apóstolo, não creu. 3 anos com Jesus, viu seus milagres, ouviu seus ensinamentos, andava com os outros apóstolos. Ele podia, inclusive, discutir as coisas de Deus com os outros apóstolos, com o próprio Cristo, ele tinha liberdade para fazer isso. Ele sai em missão, ele viu a Deus fazer milagres através dele, mas ainda assim, diz a Escritura, ele não creu. Nós não somos diferentes, irmãos. Quão duro já foi o nosso coração, não é? Quão dispersos nós estávamos e quão alienados de Deus nós estávamos. Quantas vezes no passado, irmãos, sem Deus, nós não víamos e nem muito menos admitíamos a nossa necessidade de um Salvador.
e muito menos olhávamos simplesmente para um problema que hoje nós entendemos qual é, ou qual era. Nós estávamos simplesmente mortos em delitos e pecados, nós jamais olhávamos para esse aspecto. Quão duro é o coração humano, irmãos. E quão urgente é a necessidade de corrermos para Cristo. Quantos não creram? Jesus está dizendo, há muitos descrentes entre vocês. Isso nos leva a um terceiro ponto nesse texto. Que para nos submetermos a essas duras verdades, muitas vezes precisamos ir contra as nossas origens culturais e religiosas, confrontando ideias preconcebidas. Veja que esses discípulos, irmãos, eles estavam resmungando, murmurando, estavam escandalizados, porque eles não poderiam imaginar um Messias que daria a sua carne e o seu sangue pela vida do mundo. Lá no verso 51. Como eu disse, a visão desse Messias era que ele venceria os inimigos de Israel, inauguraria um reino de paz e prosperidade, e não que ele morresse. Além disso, o mundo citado aqui significava gentios, e eles jamais gostavam da ideia de um Messias que incluía aqueles cães no reino. A religião deles dizia que isso era o quê? Algo abominável. O quê? Beber sangue. Como é que esse carpinteiro de Nazaré alega ter descido do céu? Alega que ele mesmo pode dar vida eterna e que para que isso eles precisariam comer da sua carne e beber do seu sangue? Percebam que não era ser um bom judeu o suficiente para levá-los ao céu? Então, todas essas coisas confrontaram a cultura, a religião, foram contra as suas ideias preconcebidas do Messias, tão esperado, tão aguardado e do seu reino. E aí Jesus então pergunta a esses incrédulos, que será, pois, se vires o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Perceba, Jesus estava enfrentando as suas expectativas que eram completamente equivocadas. O Messias veio e eles esperavam então que esse Messias permaneceria para reinar para todo sempre. Mas aqui Jesus então, irmãos, estava falando sobre a sua carne, sobre comer dela, sobre beber o seu sangue. Mais tarde ele fala no capítulo 12, verso 32, que ele deveria ser levantado. E ele faz menção ao tipo de morte que ele teria então. E que após a cruz ele seria ressuscitado dentre os mortos e subiria novamente ao céu. Isso escandalizava. Isso irrompia contra essas expectativas. Vocês vão se lembrar, por exemplo, de Atos capítulo 1, verso 6. Na ascensão de Jesus, os seus discípulos ali fizeram uma pergunta: será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Até os discípulos, irmãos, pensavam que ele poderia estabelecer o seu reino naquele tempo. E Jesus, até mesmo dos seus discípulos, ele faz o quê? Ele enfrenta as suas ideias preconcebidas para que eles possam se submeter, então, ao plano de Deus, para que Jesus ascendesse ao Pai e, posteriormente, então, que é o que a igreja aguarda, Cristo retornasse para reinar. Mas isso tem algo muito peculiar conosco, irmãos. Irmãos, quando nós começamos a seguir a Cristo, a maioria de nós, você vai se lembrar disso, nós temos muitas expectativas erradas. Nós temos muitas ideias preconcebidas sobre Ele e sobre a vida cristã. E você deve se lembrar que algumas dessas ideias que nós enfrentamos quando a gente começa então a seguir a Cristo são o quê? São culturais e são religiosas muitas vezes. E isso pode vir até do tipo de tom do evangelho que nós ouvimos. Não é não? Pode. Qual é o tipo de evangelho que a maior parte das pessoas ouve? Venha Jesus, Ele vai te dar o quê? Paz, alegria, prosperidade. Olha, você vai ter vida abundante com Jesus. Irmãos, essa não é uma afirmação errada. Ela não é. Mas embora ela seja uma afirmação verdadeira, ela não pode ser verdadeira no sentido no qual nós imaginamos. Veja, claro que o Senhor pode nos dar paz, alegria, uma vida abundante, mas Ele pode fazer isso, por exemplo, numa cela onde nós somos torturados e eventualmente mortos por causa da nossa fé.
Percebem, às vezes, o entendimento é equivocado? Jesus trará paz, Jesus dará prosperidade, Jesus é amor, Jesus só quer o seu bem. Mas, às vezes, isso implica em que nós vamos, inclusive, dar a nossa própria vida por causa do Evangelho. Como irmãos têm sido assassinados lá no Oriente Médio. E isso só vai piorar a partir de agora. Então, perguntem a eles. Perguntem, porventura, a João Batista, a Paulo e a Pedro sobre essa vida abundante. Nós falamos sobre isso hoje pela manhã, em aproveitar a vida. Lembram disso? Existem verdades difíceis na palavra de Deus, irmãos, às quais nós precisamos nos submeter. E para nos submeter a elas, nós precisamos de um novo nascimento no Espírito. E frequentemente nós devemos nos levantar contra a cultura, contra a religião, contra nossos próprios preconceitos, confrontar as nossas próprias ideias. E isso cabe a cada um de nós fazer, irmãos. A palavra de Deus é a norma definitiva. Diante disso, nós precisamos também, diante de verdades tão duras, aceitar que Deus é soberano, mesmo sobre o mal e sobre a incredulidade. E aí Jesus, mais uma vez, traz a esses discípulos incrédulos a verdade que ele declara no verso 44. Ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. O que também ele havia dito no verso de número 37, quando ele diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. E aí Jesus diz agora no verso 65, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Vejam que a cada vez que Jesus, e aqui é algo muito singular, irmãos, a cada vez que Jesus declara essa verdade, é em resposta à descrença e ao ceticismo dos homens. No verso 36, ele diz aos seus críticos, embora me tenhais visto, não credes. E então, automaticamente, no verso 37, ele diz, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. No verso 43, Jesus confronta as suas queixas e depois ele acrescenta no verso 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E agora Jesus novamente confronta a incredulidade desses homens no verso 64. E aí ele acrescenta no verso 65 de novo, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Irmãos, qual é o objetivo desse repetido ciclo de descrença combatido pela soberania de Deus? É exatamente a luz lançada pelos versos 37 até o verso de número 40. E o que Jesus está mostrando é que se você não tomar cuidado, a deserção espiritual dos seus amigos, a deserção espiritual dos seus parentes, ela pode contagiar você. Ela pode influenciar você. Você pode começar a pensar, se ele era um cristão tão forte e se afastou, talvez eu deva reexaminar a minha fé. Ou, se as pessoas más fazem coisas ruins para você, você pode começar a se perguntar, onde está o Deus soberano e amoroso? Por que ele não me protegeu das más ações dos demais? Porém, Jesus mostra repetidamente nesse capítulo que mesmo quando pessoas viram seus milagres, ouviram seus ensinamentos e o rejeitaram, isso não impediu o plano soberano de Deus nem um pouco, irmãos. Pelo contrário. Pelo contrário, os discípulos incrédulos se afastaram de Jesus porque Deus não os havia atraído ou concedido para que eles viessem a Ele. Percebe? É a soberania de Deus. Judas, um dos 12, foi escolhido como apóstolo, embora Jesus soubesse desde o princípio que ele o trairia. Soberania de Deus. Então deixa eu dizer uma coisa, mesmo que coisas difíceis aconteçam com você, mesmo que amigos íntimos o traiam, se afastem do Senhor, Deus ainda é soberano, irmãos. Deus controla e governa todas as coisas, Ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade soberana. Por exemplo, o que é que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 1, verso 11? Em conformidade com Daniel 4,35, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Por quê? Porque Deus faz as coisas conforme lhe apraz, conforme Ele quer.
Você pode perseverar na fé quando aceita que Deus é soberano, mesmo sobre pessoas más e incrédulas. Mas a soberania de Deus não exclui, irmãos, a responsabilidade dos homens por sua incredulidade. E por causa da sua incredulidade, os homens estão debaixo do julgamento de Deus e continuarão até que se arrependam ou não. Ou não. Por fim, irmãos, quando você se submete à fé, com fé, a essas duras verdades da palavra de Deus, você recebe então um fundamento para o conhecimento. Percebam que diante daquela deserção generalizada por parte dos professos seguidores de Jesus, ele se volta então para quem agora? Ele se volta para os 12. Vejam comigo o verso 67, ele diz assim: Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Que pergunta, irmãos. Que pergunta. E algo interessante nessa pergunta de Jesus. A maneira como Jesus faz essa pergunta indica que Jesus sabia o que eles não diriam. Eles não diriam, sim, nós vamos nos retirar. Não. Jesus faz essa pergunta e Jesus fez isso, irmãos, para testar a fé dos seus discípulos. A fé deles. E aí Pedro, como sempre, ou Pedro faz sempre a pergunta, ou Pedro sempre responde primeiro. Pedro tinha essa característica interessantíssima, né? Ele responde com uma grande confissão, uma das mais belas da Escritura. Verso 68 e 69, ele diz: Senhor, para quem iremos? Para quem a gente vai? Para onde a gente vai correr? Quem é que a gente vai procurar? E olha a declaração de Pedro, irmãos. Tu, Senhor, Tu, o pão do céu que desceu, Tu que tens as palavras que traz vida ao mundo, Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o quê? O Santo de Deus. Que confissão belíssima, irmãos. Certamente uma confissão revelada pelo próprio Espírito de Deus por meio dos lábios de Pedro. Nós vamos esperar até a próxima semana para examinar de perto essa confissão. Eu vou fazer isso com vocês. Mas eu quero examinar finalmente agora com vocês a parte em que ele diz: nós temos crido e conhecido. E esses termos, irmãos, eles são aproximadamente sinônimos, mas a ordem desses termos é importante. Primeiro nós cremos e depois nós chegamos a conhecer. Veja, o mundo tem um jargão, não é? Ver para crer. Mas a palavra de Deus nos diz: crer é o caminho para ver. Crer é o caminho para ver. Hebreus capítulo 11, verso 3 afirma: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A fé, irmãos, produz conhecimento e entendimento. A fé que foi concedida a você como um dom é o que lhe faz entender e conhecer. A fé, irmãos, como já dizem vários que já pregaram talvez nesse texto, não é um salto cego no escuro. Porque a nossa fé se baseia no testemunho de Deus do seu Filho, por meio de testemunhas oculares confiáveis. A nossa fé, ela também é uma fé histórica, baseada em fatos. Isso significa, irmãos, que nós nunca alcançaremos conhecimento completo, ou o verdadeiro conhecimento, por assim dizer, do nosso Redentor sem crer. E isso nos mostra que a principal razão pelas quais as pessoas não creem em Cristo não é porque têm problemas intelectuais com Deus ou com a Bíblia.
Não é por isso, irmãos. Eles não creem porque amam os seus pecados. Não querem se submeter ao senhorio de Jesus. Eles não têm fé. E sem fé eles não compreendem. E eles não entendem. Perceba que nessas palavras aqui, somente depois que cremos em Jesus como Salvador é que o Senhor nos leva à plena certeza de saber que Ele é o Santo de Deus. É crendo primeiro, portanto, irmãos, nós precisamos orar a Deus e pedir a Deus fé para crer no Filho de Deus, naquele que enviou, naquele que pode de fato, e é o único caminho para revelar o Pai a você. Fé na palavra de Deus. Deixa eu concluir, irmãos, até porque da próxima vez nós vamos falar sobre fé perseverante no Filho de Deus, como um antídoto também para a deserção espiritual. Mas eu quero que você observe comigo que existem 3 grupos representados no nosso texto. 3. O primeiro deles, existem aqueles que estavam inicialmente interessados em Jesus, que seguiram a Jesus até que ele começou a ensinar algumas coisas que eles não gostavam. E aí o que foi que aconteceu com essas pessoas? Desertaram. Existe um segundo grupo, que eram aqueles representados por Judas, que é aquele grupo que parecia completamente comprometido com Jesus. Veja, Judas manteve uma postura tão boa que os outros discípulos não suspeitaram que ele era um traidor. Mas como foi que a vida de Judas terminou, irmãos? Com rejeição a Cristo. Mas existe um terceiro grupo. Pessoas como Pedro. Pessoas como os demais discípulos, como os demais apóstolos, que se submeteram a Cristo com fé perseverante, até aos ensinamentos mais difíceis. Vocês vão se lembrar de uma palavra do apóstolo Pedro, quando ele vai falar sobre Paulo. E Paulo foi alguém que teve uma íntima relação com o Senhor, foi elevado até o 3º céu, viu coisas que nenhum outro homem viu, e Pedro vai dizer que existem coisas na teologia de Paulo que são extremamente difíceis de se entender, mas Pedro se submete a elas, em fé, aos ensinamentos mais difíceis, porque sabem que Jesus realmente é o pão vivo que desce do céu, é aquele que tem as palavras de vida, e por isso eles estão comprometidos em segui-lo. Então deixa eu fazer uma pergunta para você, para a gente encerrar. A qual grupo você pertence? Em qual grupo você está hoje? Os que têm só buscado coisas e aí não engolem as coisas difíceis que confrontam vocês? Ou aqueles que têm, de fato, uma aparência de cristã profunda aos olhos de todos, mas que também têm rejeitado o Senhor? Ou vocês são aqueles que, de fato, têm uma fé perseverante e se submetem mesmo às coisas mais difíceis na Escritura, que correm desesperadamente para Cristo, que entendem que, apesar de coisas, já que há coisas que nós não compreendemos, o Senhor é que tem essas palavras de vida para nós? Vocês têm se submetido? A qual grupo vocês pertencem? Em qual grupo vocês estão hoje, meus irmãos? Qual grupo? E aí, para nós, a exortação final, nós precisamos nos certificar de que a nossa fé esteja na palavra de Deus e em seu Filho. Não pensem, meus irmãos, que nós não podemos, infelizmente, por causa da nossa humanidade e pecado, deixarmos de incorrer na deserção espiritual. Nós corremos esse risco. Nós corremos esse risco. Então, que Deus nessa noite tenha misericórdia de nós, mas que ao mesmo tempo nos dê a certeza dessa fé em seu Filho e na sua palavra. Que tenhamos todos essa certeza e que entendamos por meio disso que se só temos vida, a temos em Cristo. Que se somos preservados, só somos preservados por causa da fé na palavra de Deus e em seu Filho Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, irmãos. Ó Deus bendito, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que desceu dos céus, o pão da vida, aquele que tem as palavras de vida eterna, aquele para o qual nós precisamos desesperadamente correr, estar em sua presença,
ouvir da sua palavra, inclinar o nosso coração às suas verdades, recebê-las, ó Deus, todas elas. Deus nos dê fé operosa. Aumenta a fé da tua igreja, Senhor. Enriquece a fé da tua igreja, Senhor. Torne a nossa fé algo digno de ser observado pelo mundo, Senhor. Nos torne perseverantes em meio à tua santa palavra, Senhor. Na fé no nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que estejamos todos os dias vigiando, orando, ó Deus, buscando conhecer e reconhecer o Senhor como aquele que é o único caminho, a verdade e a vida. Longe de nós, ó Deus, longe de nós fraquejarmos, cairmos ou desertarmos. Livra-nos disso, ó Deus. Nós sabemos, ó Deus, que a salvação é um ato soberano da parte do Senhor. E conhecemos também a nossa responsabilidade como seres humanos, ó Deus, como homens e mulheres. Então, Pai, nós suplicamos nessa noite pela Tua igreja. Aumenta a nossa fé, Senhor. Fortalece a nossa fé na Tua palavra e no Teu Filho. Que as palavras de Jesus sejam palavras extremamente profundas ao nosso coração e à nossa alma, ó Deus, fortalecendo-nos acerca de verdades extremamente importantes para nós, que nos guiam, ó Deus, no caminho que trilhamos nessa vida. Mas que por meio dessas palavras também de Cristo, ó Deus, pessoas e mais delas possam ser atraídas a Jesus. Possam, ó Deus, assim como a Tua igreja já o faz, declarar que de fato as palavras de Cristo são as palavras que dão vida e a dão em abundância. Que essas palavras, que as pessoas também atraídas a Cristo, e assim como nós possamos dizer ao mundo para onde nós iríamos. Nós não vamos, ó Deus, à instituição religiosa. Nós não iremos nos fixar nas questões culturais, ó Deus, em instituições físicas, na força do braço, em homens. Não, Senhor. Para onde nós iremos? Nós iremos a Cristo. Ele tem vida, Ele tem palavras de vida, Senhor. Nos atrai a Cristo constantemente, ó Deus bendito. Que o nosso compromisso, inclusive, ó Deus, à luz desse novo ano que começa, seja como já foi orado aqui nessa noite, que estejamos mais conformados, ó Deus, à Tua santa lei, à Tua santa palavra, conhecendo e crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus neste ano que já se iniciou, ó Deus. Assim como também, Pai, aguardamos na bendita expectativa de que mais almas serão alcançadas pelo Senhor por meio da propagação do Evangelho, por meio da fé gerada pela Tua palavra e a fé no Filho de Deus. Quem sabe aqui nesta noite, ó Deus, hajam corações desde já correndo desesperadamente para o Senhor, porque não encontrarão, ó Deus, vida em uma outra coisa, mas a vida verdadeira a encontrarão somente em Cristo. Assim como parte da Tua igreja, assim como, na verdade, a Tua igreja verdadeira já encontrou. Muito obrigado, Senhor Deus. Continue falando ao nosso coração e agora, por meio da santa ceia do Senhor. Aqui, ó Deus, onde o sangue de Jesus e onde o corpo de Jesus estão, ó Deus, sendo nos mostrados, estão sendo lembrados, estão graficamente sendo representados no pão e no vinho, assim como ordena o nosso bendito Redentor. Assim oramos agradecidos em nome de Cristo. Amém.